Considerando o erro metrológico admitido pelo Inmetro, erro metrológico aqui é a margem de erro, tá? O equipamento que vai fazer a aferição aqui tem uma margem de erro. Então, considerando a margem de erro admitida pelo Inmetro para o etilômetro, que é o mais popularmente conhecido como bafômetro, a partir de quantos miligramas de álcool por litro de ar alveolar é considerado crime de trânsito? Perceba que aqui nós estamos falando de crime e não infração. Se fosse infração, seria a partir de 0,04, que aqui está pedindo para considerar o erro metrológico. Porque esse 0,04 ele vai ser retirado depois e vai ser a partir de 0,05, né? Eu falei errado aqui. Porque o 0,04 é a margem de erro, retirada essa margem de erro ficaria zero. Então, qualquer coisa maior que zero já é infração. Mas aqui está falando de crime. Prestem bem atenção. Crime de trânsito. Qual que é a margem de erro, hein, gente? É 0,04. Então, em cima do que é considerado crime, eles vão descontar aqui esse 0,04. Então, tá aqui, ó, 0,27. Pode ver que nem tem aqui 4 no final, então fica difícil de relacionar isso aqui com a resposta. Se vocês perceberem, o que tem o 4 no final, olha aqui, ó, é só a alternativa C. Tira aqui o 0,04, vai ficar o quê? Vai ficar 0,30. Esse aqui é o índice considerado crime. Mas como aqui está falando, considerando o erro metrológico, então quer dizer, você ainda deve adicionar o erro metrológico, somou isso aqui com isso aqui, você vai chegar ao 0,34. Como é que funciona isso? Vou explicar rapidamente. Na hora que você sopra o etilômetro, o que aparecer lá, está lá, quantidade registrada, o número registrado ali deu 0,34. Aí embaixo, essa é a registrada. Embaixo vai ser o quê? Vai ser a considerada. Por que considerada? Porque tem que tirar a margem de erro ali. Qual que é a margem de erro? É o 4 aqui. Então vai ficar 0,3 ou 0,30. Isso aqui é crime? É. A partir disso aqui já é crime, né? Agora, se a pessoa soprou lá e deu 0,33, vai ser considerado crime? Não. Porque quando ele tirar aqui a margem de erro, vai ficar 0,29. E para ser crime tem que ser 0,30 em diante. Tá ok? Então, respondido aí para vocês, a alternativa C é a resposta. É uma questão bastante técnica, mas cai com muita frequência em prova. Então, preste atenção nisso. A dica que eu dou é, margem de erro é 0,04. Então, toda vez que falou de margem de erro em algum índice, procure aquela que termina com o número 4. É uma dica, é um macete, que certamente será essa a resposta que a questão está procurando. Bom, antes da resposta, eu quero te avisar que eu criei um treinamento com todas essas armadilhas e pegadinhas, essas covardias que o Detran faz em prova. Se você quiser conhecer, eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos comentários fixados no topo. Confere lá. O condutor que deixar de manter distância de segmento entre o veículo que dirige e aquele que o precede estará cometendo veículo que o precede. Que termo é esse, hein, que talvez você possa não conhecer? Você pode não saber o que é precede, mas você sabe o que é segue, não é? Se eu disser para você assim, o veículo que te segue, você sabe que é aquele que vem atrás de você. Quando eu disser veículo que o precede, é aquele que vai na frente. Precede é o contrário, o oposto de segue. Combinado? Então já conhece aí o termo, já sabe. Você está dirigindo um veículo e precisa manter distância em relação àquele que o precede, em relação àquele que está à sua frente. Se você não manter essa distância, que é o que a questão está dizendo aqui, qual infração você estará cometendo? Vejamos, uma falta leve. Bom, para quem não estudou, para quem não conseguiu guardar aí essas infrações mais comuns, porque essa é uma das mais comuns, fica até difícil, analisando a alternativa A, dizer se ela ou não a resposta, porque não tem mais nada aqui, nenhum argumento, nenhuma dica para nos mostrar se é ou não a alternativa A. Vou deixá-la de fora por enquanto. Ela é uma infração e será punida com retenção do veículo. Bom, que é infração, a gente sabe, desobedecer uma norma. Agora, será punido com a retenção do veículo? Há pouco tempo eu mostrei numa das questões que eu corrigi aqui, que a retenção ela vai ser aplicada com a finalidade de regularizar um problema. Então imagine, qual que é o problema ali? Falta de distância em relação ao veículo da frente. No que o agente de trânsito te abordou para autuar, apesar de que essa é uma autuação que pode ser feita sem abordagem, no que ele te abordou, o veículo que estava na sua frente já foi embora. O problema já está solucionado. Então não há por que manter o veículo retido. É uma questão de lógica. Então a alternativa B a gente elimina
por aí. Uma falta de educação e cortesia. Então quer dizer que o desobedecer essa norma aqui é apenas uma falta de educação, uma falta de cortesia? Não. Desobedecer uma norma de trânsito está cometendo uma infração de trânsito. Então a alternativa C está fora. Uma infração de trânsito, aqui diz que ela é grave e será punida com multa. Bom, que é uma infração a gente já sabe. Que vai ter multa também a gente já sabe. A gente só tem dúvida se é grave de fato. Então ficamos aqui entre ser leve e ser grave. Nesse caso, respondo para você, a alternativa D é a resposta. Deixar de manter distância em relação ao veículo da frente é infração grave. Dirigir com a Carteira Nacional de Habilitação ou a permissão para dirigir de categoria diferente, olha, o tchan todo está aqui, ó, categoria diferente do veículo que você esteja conduzindo, sofrerá como punição e terá como medida administrativa o quê? Bom, apenas multa. Aqui na letra A a gente já tem uma casca de banana. Para quem estuda com a gente sabe o que é casca de banana. Está aqui embaixo, ó, autoescolaonline.net, aqui de baixo. Acesse esse site e vai lá em cursos online. Lá você vai aprender essa e várias outras armadilhas. Esse termo apenas, é uma casca de banana, é uma armadilha. A alternativa aqui está fora. Vai ter a multa? Vai, mas apenas a multa? Não, tem mais coisa aí. Multa 2 vezes, então quer dizer que vai ter uma multa, ela vai ser agravada, vai ser multiplicada por 2 e vai acontecer ali a retenção do veículo. Bom, que vai ter a multa nós temos certeza. Se é 2, 3 ou 10 vezes, pode ser que você não saiba. Agora, a retenção do veículo é uma medida administrativa? Aí, macetinho que a gente ensina lá no nosso curso. Toda punição aplicada ali na hora, não é nem uma punição, mas medida aplicada ali na hora, que começar com R ou T é medida administrativa. Qualquer ação, qualquer procedimento do agente de trânsito ali, no momento da abordagem, que ele for adotar, que começar com R ou T é medida administrativa. Retenção do veículo, recolhimento da habilitação, remoção do veículo, transbordo do excesso de carga, realização de teste de alcoolemia, tudo começar com R ou T, beleza? Aprendeu lá no nosso curso, lá tem isso também. Então a retenção começa com R. Ela é uma medida administrativa? É, eu falei aqui, ó, as medidas administrativas sempre começam com R ou T. Então você confirmou, a retenção é uma medida administrativa. Então a gente já sabe que dá multa e já sabe que pode dar retenção. E o que me leva a crer, Ronaldo, que não é a remoção, igual está escrito aqui embaixo, a remoção do veículo, que também começa com R. Porque a remoção só vai acontecer se a irregularidade persistir, se não tiver como regularizar. Por exemplo, qual que era o problema aqui? O cara tinha carteira de moto e estava dirigindo carro, ele não tem carteira para carro. Parou, autuou, isso vai virar uma multa e vai ter que remover o veículo para o pátio? Não, só se não achar alguém habilitado na categoria B para retirar o veículo, entenderam? Então a remoção ela só vai acontecer se a irregularidade não puder ser sanada. E até porque aqui fala advertência por escrito. Não é o caso aqui, porque é uma infração gravíssima e a advertência por escrito só se aplica em leves ou média. A alternativa C está fora. E também não é aqui, ó, porque a apreensão do veículo, aqui na letra D fala apreensão. Nem existe mais apreensão de veículo, já deixou de existir ó, desde 2016. Com o veículo hoje só existe retenção ou remoção. Só reforçando para você, achou ali, abordou na irregularidade, é o caso aqui de categoria diferente, o veículo está retido. Essa é a primeira providência. Se não achar alguém habilitado para retirar o veículo, aí ele vai ser removido. O procedimento sempre é esse, hoje, atualmente, conforme a legislação em vigor. Tá bom? Então, multa, a gente sabe que tem, retenção, a gente sabe que tem, a letra D que já estava fora, e letra B é a resposta. Até confirmou aqui que são 2 vezes, talvez se você não soubesse, pela nossa análise aqui, você chegou à conclusão de que é uma multa com um fator multiplicador 2. Letra B para você. Dirigir com falta de atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito é uma infração punível com... Isso aí, inclusive, é uma infração disposta exatamente em um artigo, chamado artigo 169 do Código de Trânsito Brasileiro. É chamado cheque em branco, porque toda vez que não tem um enquadramento específico para uma conduta, os agentes costumam usar esse 169, alegando que ele estava sem atenção e sem cuidados indispensáveis. Olha que curioso. Apesar de serem coisas que nos remetem a entender, né, que seria algo grave ou gravíssimo, porque está sem atenção e os cuidados indispensáveis, né, o básico que ele está fazendo. Isso nos leva a crer que é algo grave ou gravíssimo. E, na verdade, a infração do artigo 169 é uma infração leve. São as discrepâncias aí da legislação de trânsito brasileira, né? Mas, enfim,
já estão tomando conhecimento aí desses pontos. Isso aí acarreta advertência escrita pelo diretor do Detran. Olha, quem vai aplicar uma advertência por escrito é o diretor do órgão, o diretor máximo do órgão de trânsito. Se foi um órgão municipal, não é o Detran que vai lidar com isso, é o órgão municipal. O Detran é o órgão estadual. E sem contar que aqui, dirigir com forte atenção, é infração punível com advertência. Não, no primeiro momento o que vai acontecer é a aplicação da multa. O órgão de trânsito vai encaminhar para aplicar a multa. Cabe ao infrator solicitar então que seja aplicada a advertência no caso de multa leve ou média, que no caso aqui enquadra. Mas letra A, muitas contestações, eliminei. Advertência oral não existe, está na legislação de trânsito. Oral, verbalizada, não. É só por escrito que tem que ser registrada no prontuário do condutor, do infrator, né? B está fora. Multa e apreensão da CNH, não existe apreensão de CNH. Existe recolhimento. Então, C está fora. Vai dar multa? Vai. A gente já sabe que a multa é leve. Está aí a resposta D para você. A placa de regulamentação R24B significa não precisa se preocupar em decorar o código da placa. Isso não vai perguntar na sua prova. Apenas visualize a placa e responda a questão. O que essa placa quer dizer? Essas placas de regulamentação com a setinha apontando para baixo, indicando assim para a direita, uma direção para a direita ali, né? Passagem obrigatória seria sentido em ângulo, passagem permitida ou sentido invertido. Olha, esse sentido em ângulo e esse sentido invertido, para quem estudou placas, certamente ele já vai descartar, porque não tem isso dentro da sinalização. Agora, passagem permitida. É uma passagem, né? Ela está apontando ali de que lado você deve passar. Permitida é que não é. É uma passagem obrigatória. A resposta é a alternativa A. Ela vai ser utilizada aonde? Quando? Como? Imagine, você está numa via de mão dupla. A única coisa que separa a mão em direção da contramão é uma linha central ali. É uma linha divisória. A partir de um determinado trecho, essa via que é de duplo sentido, ela passa a ser dividida por um canteiro central. Então, de frente para esse canteiro central, você vai ver uma placa dessa, apontando de que lado você deve passar desse obstáculo físico. Mas sempre vai ser pela direita, porque a mão de direção brasileira é pela direita. 99% das vezes sim, mas é possível que você encontre placa de passagem obrigatória apontando para a esquerda também. A placa de regulamentação R19 significa não precisa se preocupar em decorar o código da placa, isso não vai perguntar na sua prova. Apenas visualize a placa e responda a questão. Essa placa aqui, nós temos aqui dentro uma velocidade, isso aqui 80 km por hora, e obviamente que ela vai estar regulamentando a velocidade máxima para a via. Então seria velocidade permitida na via. Olha, ela até representa isso. Ela representa a velocidade máxima permitida para a via. Mas o significado exato dela não é esse, tá? Então vejamos, a velocidade mínima não é. Não existe sinalização regulamentadora de velocidade estabelecendo velocidade mínima, é sempre a máxima. Alternativa C, velocidade máxima permitida. Olha, que aqui é velocidade máxima, eu sei. Permitida também, porque ela é uma placa de regulamentação, portanto, ela é uma placa imperativa, impositiva. Então, ela proíbe, obriga, permite, restringe, autoriza. Pode ser, tudo a ver que é a alternativa C. E a alternativa D, velocidade regulamentada. Será então que essa placa tem um significado de velocidade regulamentada? Também essa placa representa isso, é uma velocidade regulamentada. Mas o significado exato dessa placa é a alternativa C, velocidade máxima permitida. Outros questionamentos que podem cair em prova relacionados a essa placa. Por exemplo, se você está numa rodovia, vê uma placa dessa 80 km por hora. Até quando que você tem que respeitar essa placa? Até quantos quilômetros adiante? 100 km, 200 km ou muito menos, 10, 15, quem sabe? Então, sobre essa distância, até quando é que você tem que respeitar a placa, a regra primária é até que tenha outra placa que altere essa velocidade. Mas e se ficar muito tempo sem ter uma outra placa? Eu vou ter que ficar toda a vida respeitando esses 80 por hora? Não, eu vou mostrar para vocês. Aqui está, tabela de distâncias máximas entre as placas R19, que é a placa de velocidade máxima permitida para a via. Se você estiver no perímetro urbano, ela vai prevalecer por 1 km se ela for uma placa que regulamenta até 80 km por hora. Se ela for uma placa que regulamenta acima de 80 km por hora, no perímetro urbano, ela vai valer por 2 km.
Quando for numa via rural, ela sendo até 80 km por hora, ela prevalece por 10 km. Se for acima de 80 km por hora, vamos supor que na placa lá esteja estabelecido 100 km por hora, ou 110, ou 90, está acima de 80. Sendo via rural, ela prevalece por 15 km. Então a regra é, até que tenha outra placa que altere a velocidade dela, ou dentro desses limites aqui de distância, considerando até 80 ou acima de 80, vias urbanas e vias rurais. Voltamos à questão então. Respondido aqui para vocês, alternativa C. A placa de regulamentação R12 significa não precisa se preocupar em decorar o código da placa. Isso não vai perguntar na sua prova. Apenas visualize a placa e responda a questão. Proibido o trânsito de monociclos. Palavrinha até bem estranha. Se vocês puxarem aí na memória, vocês vão ver que dificilmente vão lembrar de alguma palavra de monociclos. Pode ter coisa parecida que vocês passaram durante o tempo que vocês estavam estudando, mas monociclo. Proibido o uso de bicicletas. Aqui tem uma bicicleta desenhada, né? Seria a alternativa C, proibido bicicletas e monociclos. Olha o monociclo aparecendo aí de novo. Ou seria a alternativa D, proibido o trânsito de bicicletas? Vejamos, aqui de fato proíbe. Tem uma tarja cortando aqui a placa. Todas elas proibidas. Então por isso aqui a gente não consegue eliminar. Aqui tem uma bicicleta. Esse monociclo aí, de fato, a gente não estudou isso. Isso aqui está fora. Com isso a gente consegue eliminar aí C e A. Seria então proibido o uso de bicicletas ou proibido o trânsito de bicicletas? A resposta correta é a alternativa D. E eu ainda quero te perguntar o seguinte. Se o ciclista quiser passar por aquele local empurrando a bicicleta, ele pode? Pode. Porque o ciclista desmontado equipara-se a um pedestre em direitos e deveres. A placa de regulamentação R22 significa não precisa se preocupar em decorar o código da placa. Isso não vai perguntar em prova, tudo bem? Apenas visualize a placa e responda a questão. Alternativa A, uso obrigatório de pneus e correntes. Alternativa B, uso obrigatório de corrente. Alternativa C, uso permitido de corrente. Alternativa D, uso obrigatório de pneus acorrentados. Para quem olha aqui para dentro dessa sinalização, vê aqui um pneu, uma roda, né? E ela toda amarrada aí com correntes. Então veja que quase todas, aliás, todas as alternativas têm relação aqui com correntes. Quem estudou mais ou menos não vai conseguir chutar nessa alternativa não, ele vai ficar na mão, né? Agora, quem estudou bacaninha, decorou o significado das placas, tranquilo, vai logo achar a resposta. Mas antes de dar a resposta, eu quero explicar o seguinte. Aqui está pedindo o significado da placa, mas é comum também a gente ver em prova perguntando a aplicabilidade dessa placa. Aonde é que você vai ver esse tipo de sinalização? Em vias sem pavimentação, tem lama, fica difícil ali o tráfego de veículos. Ou quando houver pavimentação, no caso de neve, que não é o caso aqui do Brasil. Então, você vai ver essa placa em vias que não tem pavimentação, não tem asfalto, é muito comum em uma transamazônica, por exemplo, em período de chuva, onde o uso obrigatório aqui, onde o uso de correntes aqui torna-se obrigatório em razão da placa de regulamentação, que é uma placa impositiva, e não é obrigatório em todas as rodas, não, é apenas nas rodas motrizes, as rodas que impulsionam, fazem o carro andar. Guardar essas informações aí? Isso pode ser perguntado em questão de prova, diferentemente dessa questão, que está pedindo apenas o significado. Então, o significado aqui é uso obrigatório de correntes. Alternativa B.